A gente quer conversar hoje com vocês sobre saúde mental e que é uma questão que está super pertinente, né? Porque a gente está nesse período de isolamento, muita gente com criança em casa, com angústia de não saber quando a gente vai sair do isolamento, que situação, como é que ela vai sair e, enfim, se a gente vai sair, se não vai, quando vai sair, quando não vai. Essa situação é toda muito angustiante, né? E a gente hoje teve esse dado super ruim do aumento do número de mortes nas últimas 24 horas, né? A gente viu que morreram 407 pessoas registradas, 407 mortes registradas nas últimas 24 horas. Isso, obviamente, não significa que as 407 pessoas morreram nas últimas 24 horas, mas sim que essas mortes foram registradas. Então, isso é uma situação que angustia ainda mais, né, a situação, né, a nossa angústia. Ai, Deus! Aê! Que suado! O tema já é suado, ainda suado para entrar. Bom final de tarde para todo mundo que entrou e teve paciência aí. Obrigada. Mas deu certo. Eu estava apertando e estava dando que não estava solicitado, não sei o que é. Eu não sei o que aconteceu, mas o pessoal aqui foi Enfim. super bacana. Aqui, obrigada, gente. Obrigada pela... Esperamos atingir a expectativa aí da espera. Paty, eu estava aqui conversando, né, já adiantando um pouco, né, essa situação, a nossa conversa, né, que vai ser sobre a Paty é psicóloga, psicanalista, Patrícia Fernandes. E uma das situações, hoje a gente teve esse aumento no número de mortos, né, muito alto, né? Eu ouvi. Poucas mortes. E eu acho que é normal que as pessoas se sintam angustiadas ao ver tanta notícia, né, de mortes e essa instabilidade, e a gente não sabe, né, como isso vai evoluir, é tudo muito instável, né? E a gente tem recebido aqui no portal, a maior parte das pessoas teve dois movimentos, né? O primeiro movimento, no começo, as pessoas tinham dúvidas sobre a doença, né? Queriam saber como pega, como se evita, não sei o quê. Agora a gente está no movimento das pessoas, muitas pessoas se dizendo angustiadas, ansiosas, né? Querendo lidar com essa parte de saúde mental mesmo, inclusive crianças também, que tem mães escrevendo que meu filho tem ficado muito irritado, tá meio reprimido. Eu queria que você falasse um pouco. Inclusive nós, né, Má? Eu acho que é uma coisa meio nova, é uma coisa muito nova, né? E que a gente está vivendo, o mundo todo vivendo essa questão. E aí eu queria que você falasse do que é assim, esperado que aconteça, né, nesse período. Essa angústia, essa incerteza é natural? Todo mundo sente ou esse é um sinal de que a gente está com algum problema? Enfim. Tá. Você está me ouvindo bem, Má? Porque eu li alguma coisa sobre meu microfone. Eu tô... Tá ouvindo bem? Tá. Então eu vou falando, qualquer coisa eles reclamam. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Acho extremamente importante falar de saúde mental. É um tema, a saúde mental, que geralmente é um pouco negligenciado até, acho que até por conta dos preconceitos que se tem com as doenças psiquiátricas, só que não está dando para fugir, né? Eu falei, não sei se vocês ouviram, que inclusive nós estamos angustiadas, ao ouvir você contando, né, desse aumento do número de óbitos, não tem como a gente não ficar preocupado, pensando nos nossos familiares, pensando em nós mesmos. Então, é uma situação muito difícil. Então, assim, obrigada pelo convite mesmo. Acho que esse trabalho que vocês fazem é extremamente importante e tem que ser valorizado, né? Todos os jornalistas, assim, se tem, por um lado, uma ansiedade ligada à notícia, à informação, por outro, nós estaremos no escuro sem isso, então eu acho que é muito importante o que vocês estão fazendo, obrigada mesmo. Enfim, você me fez uma colocação aí, uma pergunta que eu já ia realmente começar com isso, que é a resposta que a gente tem em relação a uma situação que a gente está vivendo. Então, assim, é esperado e super natural que todos estejamos, né? Quando eu falei, inclusive, a gente, assim, é que a gente está ali meio que trabalhando com isso e tal, não estamos imunes à angústia, ansiedade, medo e tudo mais. Então, assim, é esperado a gente aumentar a ansiedade, aumentar o medo, aumentar toda a expectativa que a gente cria em cima de uma situação onde se tem poucas respostas definitivas, né? Então, você falou tudo. O ser humano, ele tem uma necessidade que já é ilusória, porém costuma funcionar,
que é da necessidade de controle, necessidade do saber, do se apropriar. Então, quando a gente está numa situação onde não adianta, né? Tem a gente até que fica ligando e aí tenta ir para extremos, tenta criar teorias de conspiração, ou mesmo tenta falar, não, acho que não é tudo isso, e aí expõe outras pessoas e se expõe, mas isso assim, nem enxergo tanta maldade, muitas vezes eu enxergo que é uma defesa, porque a gente não lida bem com esse não saber. Então, é esperado sim a gente estar com esse excesso de tudo, né? A gente está vivendo de excesso, né? Excesso de medo, excesso de angústia, de ansiedade. E outra coisa que a gente tem analisado é que, assim, a gente reclama da rotina todos os dias, toda a vida, né? De ficar reclamando da rotina, tanto quanto a nossa rotina vira de cabeça para baixo, as pessoas já perderam aquela rotina, aquele dia a dia que elas conheceram, elas ficam traz mais angústia, não traz, Paty? Ou se traz, né? Sim, foi uma das primeiras coisas que eu comecei a observar, primeiro nos atendimentos, né? Que é o seguinte, a gente precisa ter essa rotina, esse dia a dia atribulado, essa coisa para reclamar também, né? A gente ter aquela coisa esperada de levantar cedo, reclamar do sono, mas aí lá faz um café, vai na academia ou não, vai direto para o trabalho, e reclama do chefe, e se implica com um colega, e aí no final do dia vai fazer um happy hour com os amigos falando sobre isso. Isso, de alguma forma, vai dando vazão a uma coisa que é o seguinte, as pessoas, tem muita gente, acho que a maioria, eu tendo a achar que a maioria, que vai deslocando questões mais nevrálgicas, nossas, questões mais... os pontos fracos, os escuros, os fantasmas, aquelas coisas que a gente não enxerga muito na gente, que a gente não quer enxergar, a gente vai deslocando para esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, você é um sujeito muito ansioso, muito irritado, intolerante. Se você tem uma via de escoamento para isso, ou seja, se você vai para o teu trabalho e tem uma pessoa que está te cobrando, não precisa ser uma pessoa, pode ser uma data, né? Uma data que você tem que entregar coisas, você está super sobrecarregado, você tem o filho que está indo lá na escola, você começa a deslocar algumas coisas internas nisso, e funciona muito bem. Né? A gente consegue colocar para fora de uma forma produtiva, vamos dizer assim. A gente vai culpabilizando e aquilo vai tendo uma via de escoamento. Quando isso é retirado da gente, a gente é obrigado a olhar para a própria casa, literalmente, né? Sendo a casa, a nossa mente, nossos medos, nossos pontos fracos, as pessoas que estão com a gente, né? Agora, uma coisa que está muito em voga, que, assim, na minha escuta em consultório, estou falando do consultório particular, né, que eu trabalho, depois eu vou falar um pouco de outros pedidos de socorro que eu tenho recebido, mas, assim, no consultório o que eu vejo muito é, assim, mães desesperadas, porque praticamente não conheciam mais os filhos, assim, não tinham ideia da educação, porque a gente delega muito para a escola, e eu não estou falando com isso que é do mal, isso, nada disso, acho que é uma questão que vai acontecendo por sobrecarga de demanda social, casamentos sendo questionados, irritabilidades com os familiares, ou você começa a se dar conta da sua solidão, algumas pessoas que estão mais sozinhas, onde os filhos já saíram de casa, ou que não têm filhos e vivem muito mais junto com os amigos, está tendo que reduzir festas e tudo mais. Então, assim, a gente está numa situação que não é fácil, né? Então, o impacto da saúde mental, o impacto da pandemia na saúde mental está sendo grande, né? E, infelizmente, negativo do que positivo. Pois é, eu estava vendo aqui, tem umas perguntas que eu acho que dá para a gente aproveitar, porque eu ia perguntar exatamente isso que você falou. A Andy Jalatina pergunta assim, como lidar com a necessidade de produzir, estudar e a culpa de não estar acontecendo, de não estar conseguindo? Eu acho que eu vi esse comentário. Muita gente isso, né? Que, de repente, sim, você tem que continuar trabalhando, as crianças estão tendo aula na escola, não sei o quê, mas não dá pra gente fingir que a nossa vida tá normal, né? Com certeza. E aí, então, como ela chama? Tá produzindo, né? Sim, como ela chama? Andy? É Andy o nome dela? Parece que sim. Andy já eu tinha visto esse comentário ontem, que eu dei uma fuçadinha no site para ver se tinha algumas perguntas, e eu achei muito interessante, porque isso eu acho que é uma coisa bem geral, né? E assim, quando me perguntam isso, e quando eu me questiono sobre isso, isso entra numa das coisas que, assim, eu vou colocar aqui, que é
como a gente tem que rever pactos que a gente faz na vida, né? Que é isso? A gente tem que colocar algumas coisas em outros lugares. Então, por exemplo, nesse caso específico que a gente perguntou, não dá para se cobrar tanto, não dá para você achar que agora você vai render o seu máximo, você não vai render o seu máximo. Você está em casa, com uma enxurrada de notícias acontecendo, notícias que diz respeito a você, por mais que você não queira, ela diz respeito a você e você está lidando não só com os medos já reeditados, como um medo principal que ninguém fala dele, que é o medo da morte, né? Então, assim, só isso já dá um samba do crioulo doido, né? Assim, é muito difícil. Então, não dá pra gente ficar se exigindo muito, né? Então, quando, por exemplo, vou dar um exemplo próprio, eu não atendia online. Né? E aí, quando eu comecei a atender, porque a gente tem que começar a produzir, não dá para parar a vida, como você falou. Eu comecei a atender, meu problema não é barulho em casa, minha filha já é mais velha, meu marido ele colabora, mas enfim, eu não estava sentindo também a mesma coisa, nada como contato, consultório e tudo mais. Mas assim, eu comecei a rever esses pactos, eu comecei a entender que talvez eu vá ter que trabalhar questões muito mais de apoio, não tão analíticas, que eu vou ter que me cobrar um pouco menos. Então, infelizmente, Andy, eu não tenho uma solução no sentido de te falar, faça isso e aquilo e aquele outro. Não, eu acho que muita gente vai me perguntar aí hoje muito nessa direção. O que fazer, como lidar? É muito numa experimentação, e principalmente uma generosidade, autogenerosidade, é fazer o que está a seu alcance, o tanto que você pode, porque está todo mundo assim, né? Então, seu chefe também está, sei lá, se é um orientador de mestrado, se é alguém que está esperando algo de você, está todo mundo nessa, né? Então, assim, acho que agora é uma forma de exercitar essa tolerância. A gente vai ter que entender que a gente vai render menos e que tudo bem, né? A gente está vivendo uma situação de exceção que o mundo todo tá, né? Mas você sabe que essa pergunta que ela fez leva, só rapidinho, antes de você falar para a próxima pergunta, eu acho que leva para uma parte positiva, vamos dizer assim, da coisa, porque eu acho que existem, são menos, mas existem transformações positivas. E uma delas é a gente rever um pouco o que a gente foi entrando na modernidade com esse atingir metas, render ao máximo, o trabalho acima de tudo. Isso a gente vai ter que rever, porque olha só para onde vai, né? Tem muita gente me falando que não está aguentando de ansiedade com tudo isso. E a pergunta dela é um pouco isso, né? Olha só, tá tudo isso acontecendo e ela está preocupada em render, né? Que difícil isso, né? Isso, muito difícil. Porque a gente tem uma pressão para render, né? No dia a dia, na vida, né? A gente se organizou a sociedade cada vez de uma mais forma que a gente tem que render. E aí tem uma pergunta também que vai nessa linha, Daionossauro, sei lá, Daionossauro. Como lidar com a ansiedade e as crises de ansiedade? Eu fico achando toda hora que eu tô doente sem ter sintoma nenhum. Isso também tem muita gente falando, que tem tido sintomas de Covid sem ter Covid. Exato. Porque fica sugestionável, né? Vou entrar numa questão que, assim, tudo, absolutamente tudo que a gente tem de fragilidade, agora é a hora que vai aparecer. De fragilidade psíquica. E eu estava falando lá no começo, né, que a gente disfarça, a gente foge de nós mesmos, a gente desloca, a gente culpabiliza o externo, não olha muito pra gente. Então, o que acontece? A gente fica muito longe das vulnerabilidades. Então, quando a gente se vê mais vulnerável, a gente vai começar a ter sintomas que a gente já tem normalmente uma propensão. Ela está me falando de uma coisa que geralmente os hipocondríacos têm, né? Eu não gosto de falar os hipocondríacos, mas assim, a ansiedade hipocondríaca tem algumas pessoas mais, outras menos, enfim, isso existe, tem um diagnóstico e tal. Só que no momento, olha como a gente precisa flexibilizar. Eu não ia começar a diagnosticar a menina de hipocondríaca, né? Pode até ser que ela tenha um traço que foi aflorado agora. Mas quem não, né, começa, por exemplo, uma tosse, eu mesma passei aí um tempão com tosse por laringite, e que quem nunca, né, fica pensando e medindo pressão, medindo temperatura. Então, assim, esse como lidar é difícil, né? É difícil mesmo lidar. A questão é, ansiedade, eu vou ser mais genérica, e aí ela vai tentar usar para ela
só para não deixar assim, sem nenhuma resposta, porque não tem uma receita, cada um lida direito, de alguma forma, mas eu queria dar uma resposta que ela pudesse se sentir. O vídeo agora, só um minuto. Uma ansiedade caiu ou não? Agora voltou. Voltou? Então, estava dizendo que qualquer tipo de ansiedade, né, e aí ela está falando de uma ansiedade mais hipocondríaca, mais persecutória, né, aquela coisa que a gente fica prestando muita atenção no nosso corpo, ela tende a ir aumentando quanto mais você vai prestando atenção, principalmente porque você não vai só prestando atenção. À medida em que você vai prestando atenção, você vai analisando, você vai interpretando, e aí começa ai meu Deus, e se? É o grande dilema do ansioso. Então, assim, uma coisa que ajuda, né, por incrível que pareça, e é uma coisa muito que nem é da psicanálise, assim, é uma questão muito mais acho que talvez da meditação, do mindfulness, né, que é muito utilizado para ansiosos, né, principalmente nos hospitais hoje, no setor de medicina integrativa, que é o seguinte, é uma palavra estranha, né, para sentimento, mas é acolher esse sentimento. Você para e sente, você vai ver que vai se transformando. Tenha a tolerância com você, de novo a tolerância, né, olha como a gente está tendo que ser tolerante. É acolher um pouco essa sensação. E assim, é quase que é como pegar no colo, como quando você é paciente com uma criança que ainda está desesperada, achando que tem um monstro debaixo da cama. É meio que assim, lida com isso de uma forma mais tranquila, por incrível que pareça, pode parecer uma coisa estranha, né, de falar de um ansioso e tranquilidade, mas assim, começa a observar esses sintomas que você está tendo, né? Eu não sei exatamente como é que ela está sentindo, mas essa aflição, essa coisa de se sentir, vamos supor, que ela começa a tossir e falar, meu Deus, eu tô com Covid, aí ela tira a temperatura, aí ela vai ter algumas coisas reais ali que ela vai ter para se pautar. Então, se ela tiver com febre, aí tem que lidar com a realidade, tem que ver o que os médicos falam, tem que pautar na ciência, né? Mas se ela estiver vendo que é uma coisa mais delirante, que é uma coisa que está dando mais vazão para a ansiedade, é parar, respirar fundo, oxigenar mesmo o cérebro, acolher o que está sentindo sem ficar interpretando, como se ela falasse para ela assim, nossa, olha lá, minha velha ansiedade se manifestando, e ficar naquilo até que aquilo se transforme, porque é uma descarga neurológica, né, que vai sendo inundada pela questão neurológica repetidas vezes e vai se tornando crônica. Então, o que você pode fazer é trabalhar a favor do seu corpo. Né? E no caso dela, eu não sei se isso vai funcionar, mas é uma coisa que pode ser feita, é tentar tolerar um pouco mais, mas assim, não alimenta, não vai ficar tirando pressão, tirando febre, falando com os outros, não, para e quase que medita, né? Mas não é para transcender, para virar um Buda, é para se acolher mesmo, né? E se nada disso funcionar, aí tem que procurar uma ajuda, porque não dá para suportar sozinho. Deixa eu ver aqui, a Fernanda Montevan está falando, eu estou surtando com a ideia de que isso pode durar por um tempo indeterminado. De novo, a coisa da ansiedade, né, Paty? Da gente não saber o dia de amanhã e de isso gerar uma ansiedade mesmo, né? Você fala, até quando eu vou ficar aqui, trancada em casa? Aí os médicos dizendo que não sabem, as pessoas, né, é uma situação mesmo muito instável, de muita instabilidade e incerteza, né? E aí tem muita gente dizendo, nossa, eu nunca tive crise de pânico, eu comecei a ter. Né, que são pessoas que não têm, porque quem já tem transtorno de pânico já meio que sabe de outras experiências. Já tem todos os lugares. Agora, já tem uma medicação ali. Exato. E algumas pessoas estão se assustando porque nunca tiveram, de repente estão se pegando com uma ansiedade mais exacerbada. Isso também é totalmente explicável, né? Justificável, né? Sim, é justificável e entra naquela coisa que eu estava dizendo no começo, de que a resposta às questões que estão acontecendo são esperadas, com ansiedade, angústia, medo, e que assim, como a gente não tem muito escoamento, como eu estava dizendo antes, porque assim, a gente acaba conseguindo dar conta de algumas coisas que a gente já tem de fragilidade psíquica no dia a dia mesmo, nas produções, nas diversões que a gente tem com os amigos, vira e mexe, a gente tem uma notícia ruim aí, que a gente tem que lidar, e aí aumenta ou diminui essa ansiedade, mas você não está tolhida no seu ir e vir, nessa questão que o inimigo é real, concreto e invisível, que é o vírus, que ainda se sabe pouco, né, ou não sei, ainda se está estudando. Realmente, é muito difícil lidar com uma coisa incerta dessa. O que temos para fazer
viver um dia de cada vez, né? E aí a gente vai utilizar realmente os 12 passos dos alcoolistas, dos viciados, que nada mais são do que pessoas que vão estar em abstinência e vão aumentar muito o nível de angústia e ansiedade. Então viver o agora e fazer do agora o que você pode. Então você está trabalhando, você está conseguindo fazer esse trabalho dessa forma, realizar esse trabalho dessa forma. Está tendo que lidar com seus filhos de uma forma ou de outra, tentar fazer o possível do que dá no momento, buscar ajuda, buscar informação que importe, né? Não é hora de teorias da conspiração, não é hora de você obter informação em níveis homeopáticos também, não se lotem de informação, acho que entrar 2 vezes aí nos meios de comunicação, os que são, né, médicos, quer saber um pouco da economia, dá uma olhada, mas assim, tenta fugir de teoria da conspiração que só aumenta a pressão e o desespero, porque por mais que você tenda a não acreditar nessas teorias, aquilo entra e faz efeito, sim. E essa coisa do pânico, eu vou te dizer que é o que eu mais estou escutando. Tá? Então, o que mais está acontecendo no meu consultório, nos meus pedidos de socorro por WhatsApp de pessoas que nunca me viram, que nunca falaram comigo, é bem nesse nível. É falar, não estou aguentando minha ansiedade, porque o pânico nada mais é do que uma ansiedade que transbordou por nível mental e foi para o corpo. Né? Então, quando essas pessoas falam, nossa, nunca tive nada, nunca tive pânico, estou tendo, eu não vou dizer assim que é esperado, na verdade, assim, cada um vai tendo um nível de plasticidade aí, né? De tolerância consigo mesmo, com a situação. E outra, nem tudo é psíquico, tem uma questão concreta aí que a gente não pode esquecer, de dinheiro, de saúde, de condições de espaço. Nossa, muito mais, né? Da ansiedade na gente de ouvir a notícia da comunidade, do que eles vão ter para comer no dia seguinte. Imagina essas pessoas. Então a gente está falando do transtorno mental, mas a gente tem que entender que isso pega todas as classes sociais e cada uma vai ter uma contrapartida concreta, né? Como eu posso lidar. Mas, assim, uma coisa que eu quero deixar aqui divulgado, né, é que para qualquer tipo de classe socioeconômica, existe hoje tratamentos, né? Nós, psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras, existem muitos voluntários online para atender as pessoas, você buscar um acesso à internet e ir atrás, né? Vou tentar até organizar um pouco uma lista, alguma coisa nesse sentido para vocês terem de lugares que fazem atendimentos gratuitos, inclusive eu tenho alguns horários que ainda tem alguns disponíveis que eu disponibilizo para atender essas pessoas e, enfim, hoje em dia se tem sim, porque tem gente que fala, não tenho dinheiro para fazer terapia, não tenho dinheiro para ir a um psiquiatra. Agora a gente pode, tá todo mundo junto, tentando ajudar, e tem muita gente nessa batalha junto. Ai, maravilha, Paty. Agora, outra coisa que é uma outra reclamação, as pessoas estão falando muito que elas têm tido dificuldade para dormir. Dificuldade para dormir. E quando dormem, tem sonhos muito agitados, pesadelos, até a gente fala, eu não sonhava, agora eu tô sonhando, né? Não lembrava. E você acha que, por exemplo, isso nada mais é do que eu tô falando. Fala. Você acha que, por exemplo, estabelecer uma rotina, o que pode ajudar a pessoa para regular um pouco o sono sem ser tomar medicação? Então, a medicação é complicada, né? Assim, principalmente quem não está com acompanhamento, porque essas medicações a médio e longo prazo viciam. Tem algumas outras, alguns efeitos colaterais que vão diminuir a produção de trabalho, a sonolência, vai ser pior, né? Embora eu não sou contra, acho que tem que ter quando atinge o máximo. Eu acho que a rotina ajuda, mas eu vou falar uma coisa que, inclusive, o Dr. Drauzio vai adorar, que é o exercício físico, coloca corpo nisso, se mexe, né, para dormir bem. Eu falo porque aconteceu comigo, assim, a hora que eu comecei a me cansar mais, é incrível como a gente libera, a gente tem químicas no próprio corpo que ajudam isso. Então, assim, a rotina ajuda muito, né? Inclusive, eu até depois coloquei uns tópicos para eu não esquecer de falar algumas dicas para organizar minimamente o dia, mas a rotina ajuda muito, você ter um horário, de repente, para acordar, você trocar de roupa, ir trabalhar,
com sensação de dignidade, né? Eu sei que tem outras questões aí, por exemplo, os filhos, eu escuto de amigas e de pacientes, assim, meus filhos dão maior trabalho para ir na escola online, que é um inferno. Gente, é um inferno a escola online, né? A parte mais legal da escola é a socialização. Se não ocorre, a gente só consegue dar sentido para o aprender muito depois. Então, marcar uma rotina, tentar negociar com esses familiares uma rotina geral, para não ficar pesada para todo mundo, é uma boa oportunidade para abrir diálogos que há muito não, a gente ia jogando para debaixo do tapete, né? Falar os homens aí que muitos, é claro que muitos hoje em dia fazem as coisas, mas muitas mulheres ainda reclamam para mim como são sobrecarregadas e tal, colocar os caras para ajudar com os filhos, com a casa, fazer, isso é um bom momento para, mas a rotina com certeza. Agora o exercício físico para você se mexe ali, a gente foi feito para o movimento, né? Então isso faz falta. Pois é. E, Paty, a gente vai ter que falar de uma coisa aqui que tem uma pergunta e também eu já vi que já tem gente escrevendo aí, então a gente não pode deixar de jeito nenhum. Eu tô tentando achar a pergunta aqui que eu achei. Tô falando demais. Não, imagina. É que as pessoas estão falando um pouco da questão de pessoas que têm tendência a suicídio, né? E aí eu acho que a gente tem que falar um pouco para dar com certeza. Né? Quem já tinha, né, uma depressão, alguma coisa com tendência a suicídio, provavelmente tende a piorar também nesse isolamento social, nessa questão. E você tem alguma recomendação para essas pessoas, assim, o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer, enfim? Quem tem uma tendência à depressão e que também pode ter uma tendência suicida? É difícil responder uma coisa que é tão geral assim, porque vai depender muito de com quem essa pessoa está, né? Isso no meio que ela está mesmo, confinada, né? Eu estou imaginando que aí existe uma grande maioria, vamos dizer, espero, confinada, isolada, quem pode. Enfim, a depressão é um fator de risco nesse momento, né? Dependendo porque tem tipos de depressão, né, mas assim, tem desde a depressão que vai mais para irritabilidade, para intolerância, para um isolamento social mesmo, mais do que já se pede, social no sentido até virtual. E tem a depressão que você vai se afundando, e aí é a depressão onde você... é a desesperança, né? Acho que é isso que está muito difícil nessa hora. E eu vou te dizer uma coisa, eu vou aproveitar para falar, e de suicídio, que no início eu comecei a ver o impacto da saúde mental nessa época de pandemia, quando eu comecei a receber WhatsApps que eu nunca tinha recebido, porque eu tenho um anúncio no Google de propaganda de consultório, tem um WhatsApp lá para contato. Em 5 anos eu nunca tinha recebido nenhum WhatsApp, nem de brincadeira, nem de que não fosse para marcar consulta, né? E agora eu recebo assim, socorro, não estou aguentando mais, socorro, quero morrer, de vários lugares do Brasil, né? Outro dia eu recebi de uma cidade que eu nem conhecia, do interior de Pernambuco, conversei com a pessoa. Então, assim, existe sim um aumento da ideação suicida, né? Que é a vontade, aí, ideias de morte. Que aí, quando a gente tem tempo e quando a gente está no consultório, a gente consegue investigar um pouco se é aquela vontade de sumir, de resetar, ou se é a vontade realmente de acabar, né? Você me falou o que fazer, né? Eu acho que não dá para ficar muito confabulando. Eu acho que essa pessoa precisa de uma ajuda urgente. Eu acho que essa pessoa precisa de assistência, ela não pode ficar sozinha, né? Ela precisa pedir, se ela não tem força nem para pedir ajuda, e se ela está sozinha, o risco é muito grande. Então, se a pessoa está aí me escutando, se uma dessas pessoas que está na live está escutando isso e está com essas ideias, por favor, peça ajuda, né? A um profissional, um amigo, a quem você confiar, né? E aí vamos esperar que essa pessoa te ajude no sentido de te levar para um profissional, porque isso precisa ser tratado. E quem está morando com alguém, essa pessoa os familiares têm que conhecer ali, entender e ficar de olho mesmo, né? Porque aí é grave. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente dá o telefone do Centro de Valorização da Vida, por favor, né? Que é 188, que eles têm atendimento 24 horas e funcionam, inclusive, durante esse período de pandemia. Deixa eu ver, agora a gente está meio acabando, Paty, eu queria meio, assim, ir para os finalmente, que você tivesse... eu estou conversando com a psicóloga e psicanalista Patrícia Fernandes, a gente está falando aqui de
de saúde mental. E tem algumas pessoas que têm já um diagnóstico, né? Fala, por exemplo, a Melzinha está dizendo, sou borderline, estou prestes a cometer suicídio, já procurei ajuda, mas não tive. Quer dizer, as pessoas estão realmente numa situação difícil. E pessoas que já têm histórico de transtornos, né, psiquiátricos, tem alguma recomendação para elas nesse período especial? Assim? Então, a recomendação de quem tem um diagnóstico, quem tem um transtorno mental já estabelecido, né? Porque antes a gente estava falando do que vem aparecendo, você tinha tendência, estava disfarçada, estava administrada, e aí apareceu. Não, quem tem, como essa menina falou, tem transtorno borderline, tô a ponto de me matar, pedir ajuda, não dá para pedir ajuda e não ter, tem que ir atrás de ajuda sim, né? Eu vou disponibilizar depois os canais devidos aí para vocês, mas a questão é essa, é muito sério, é uma doença, por isso que eu falei no início que é muito preconceito, as pessoas veem como frescura, muita gente escuta, é falta de Deus, vai lavar um tanque de roupa, não é falta de Deus, não é falta do que fazer, é um transtorno, é uma doença que precisa ser tratada, nesses casos, na maioria, com medicação e psicoterapia. Ela tem que ter ajuda, não tem como, não tem dica que vá dar conta de um transtorno mental já estabelecido. Vou partir uma coisa aqui, a Beth Moreira está falando assim, é normal estar gostando de ficar em casa? Como que a pessoa... Como a pessoa percebe, por exemplo, que a ansiedade dela é natural ao que está acontecendo, é uma reação natural que qualquer um pode ter, ou quando está ficando uma coisa mais grave, que pode, inclusive, se for dependendo do transtorno, levar, né, a algo mais grave. Como que ela pode, ela mesma... A saúde mental, ela é complicada por isso, porque, na verdade, é uma lupa, né? O transtorno mental é uma lupa na normalidade. Então, a diferença de uma pessoa que está ansiosa respondendo a uma realidade externa, compatível, e a pessoa que está exacerbada, até fiz um vídeo sobre isso outro dia, que é quando você congela uma situação ansiosa, né? Quando você não tem os seus vires, assim, quando você tudo que você lida de forma ansiosa, tudo que você lida de forma depressiva, não aguenta, nada te tira da deprê, nada te tira da paranoia, porque a gente tem outros transtornos também, né? Tem o toque, que a tendência, a paranoia e o toque também tem um prato cheio para aumentar. Quando você tem as manias obsessivas compulsivas, nessa época onde se fala de limpeza, tudo, poxa, isso daí pode aumentar muito, a paranoia também. Então, tudo isso, o termômetro é quando você começa a perceber, bom, eu estou conseguindo ir e vir, né? Eu estou dando conta a partir dos meus pensamentos, ouvir muito quem está junto com você, de repente vocês estão falando muito, olha, você está, às vezes é briga, é implicância, mas às vezes a pessoa tem razão, né? É bom a gente ouvir quem está perto também, ó, você está exagerando e tal. Isso daí Agora, esse negócio de gostar de ficar em casa, tem tempo de falar? Pode falar. Então, é a parte que eu ia dizer até que, assim, nem tudo é transformação para o ruim. Eu estou vendo que muita gente está falando, nossa, você sabe que eu estou gostando, eu estou me transformando, eu estou vendo que eu posso cozinhar e comer da minha comida, posso gastar menos, não preciso tanto do cartão de crédito, olha, meu cartão de crédito, estou parcelando bem menos, estou pagando as últimas parcelas, isso obviamente não todo mundo, acho que é a minoria, mas enfim. E outras coisas, tipo, estou tirando um projeto da gaveta para dar uma olhada, e aí, assim, ela falou, é normal gostar de ficar em casa, óbvio, né? Óbvio, ela tá saudável, né? O problema é ela não querer mais sair, mas enquanto ela estiver gostando, é porque ela tá saudável, é porque o lar dela tá aconchegante, poxa, o lar pra gente, o mais esperado é isso, a gente tá falando de transtorno mental, mas a gente tá esperando que as pessoas gostem de ficar, né? Que eu acho que o que não deixa a gente ficar mais tranquila nisso é o fato da gente não saber quando acaba, não saber como vai ser, quando vem a vacina. E, Paty, agora para a gente terminar, tem as pessoas querem ver um pouco com as crianças, né? Eu sei que você não trabalha especificamente com criança, mas para tentar, assim, que as crianças tenham oscilado. No começo, algumas acharam estranho, algumas gostaram, agora já estão ficando meio tem pais que dizem, agora minha filha fica muito quietinho no canto, só quer ficar no computador, não estou conseguindo fazer, né? Você tem alguma dica para lidar com as crianças, para tornar isso melhor, mais fácil? Tenho e acho isso muito importante, adorei que vocês tocaram nesse assunto, porque imagina só, né? Só a gente lembrar de quando a gente era criança, como demorava para chegar as férias de julho, como demorava para chegar o Natal, ou seja, o tempo para a criança é vivido de uma forma muito diferente.
Então, a gente está pegando, vou usar um termo que vai ser meio estranho, mas a gente está roubando uma parte aí da socialização, do brincar, da questão motora de muitas crianças. Isso a gente está falando de 0 a 12, 13, os adolescentes também, né? Isso. Muito, né? E, então, assim, a gente está pegando uma parte aí da vida dessas crianças que elas estão sentindo como eternas, né? Então, não ir na escolinha para a criança, ela não consegue muito, às vezes. No início tem aquela coisa, oba, não vou ter que acordar cedo, oba, não vou ter que fazer não sei o quê e tal, enfim. Agora as escolas já estão fazendo online, uma coisa que a gente tem que ter é paciência com essas escolas que estão se adequando a isso. Não é a mesma coisa para criança, de jeito nenhum, a sociabilização é muito importante. Então, assim, se for para falar de dicas, eu vou dizer o seguinte, tenta fazer o mínimo de rotina para essa criança. Eu acho que a criança precisa entender que sim, ela vai assistir a aula online, ela precisa fazer a tarefa, ela tem que entender a situação que ela está vivendo. A criança a gente subestima, mas a gente precisa falar sobre o perigo, sobre o que acontece quando a gente pega esse vírus, que para ela, na maioria das vezes, parece que é menos grave, mas para a vovó, para o vovô, para as pessoas, é mais grave. Falar tudo, criança tem que falar a verdade, e além dela ter que fazer essas obrigações, é poder dar a essa criança possibilidades novas de entretenimento, né? E eu não estou falando de série no Netflix, nem da internet, nem de joguinho, nem de ficar fazendo TikTok ou sei lá o quê. Não, eu estou falando de você pegar e mostrar livros, mostrar jogos de tabuleiro. Tudo bem, você não vai ter tempo o tempo inteiro, mas assim, proponha brincadeiras. Tenho certeza, pessoas mais da nossa idade, para mais, um pouco menos, vai ter alguma coisa que fazia antes. Tenta relembrar, pega fotos antigas, se você tiver, de você criança, você mãe, e mostra para os filhos como eles brincavam, porque as crianças não aprenderam, dessa geração, não aprenderam a se entediar. Imagina nesse momento, onde existe, ela está vendo os pais enlouquecendo, ela não tendo o que fazer. Então, assim, a verdade sempre para essa criança, rotina, ela entender que ela está assim na escola, que a gente sabe que não é a mesma coisa, porém ela tem que fazer e dar novas atividades. E assim como eu falei para os adultos, pôr o corpo nisso. E também, Paty, você não acha que para as crianças, principalmente dessa geração também, você saber sentir o tédio, né? Tô entediado, não tem nada. Não é importante também para ela aprender a lidar com essa sensação que vai acompanhar a vida toda, né? A gente sente tédio muitas vezes, né? O que eu sinto é que os pais ficam tentando entreter as crianças o tempo inteiro, né? Tá jantando, se não tem o que fazer, toma o celular. A gente não deixa as crianças sentirem tédio mais, né? Sim, sim. Isso é um caso já antigo, né? Que agora está estourando. Então, é o que eu falei em algum momento. Esse é um bom momento para você conhecer seu filho, conhecer a educação que você deu para ele, conhecer quem ele é de fato. Porque às vezes a gente não percebe que a criança está alienada na internet, que ela está viciada de fato, como existem já transtornos dessa natureza. E assim, elas precisam sim sentir tédio e eu acho que os pais precisam suportar ver essas crianças entediadas e tristes, né? A gente tem que suportar ver o nosso filho não bem, porque a fase não é boa. Não adianta se a gente ficar fazendo o filme A Vida é Bela com a criança, porque não vai funcionar, né? A gente precisa que essa criança entenda que está numa situação onde ela é parte colaborativa social, ela tem uma participação no social, né? Ela é uma parte que está fazendo nessa malha que a gente está tecendo de combate ao coronavírus, a disseminação da doença, ela é parte disso. Então ela tem que entender a importância disso, poder brincar, poder por ela mesma ter interesses novos, tá? Habilidades novas podem aparecer, né? Eu estou vendo a minha sobrinha mesmo fazendo comida, aprendendo a fazer, nossa, sobrinha aprendendo a fazer comida, outras aprendendo crochê com a avó. Tem muita coisa legal acontecendo. É claro que não é a maioria, eu acho, mas é um bom momento para isso. A dica é: olhe para o seu filho, cuide do seu filho. É isso, né? Paty, muito obrigada. Eu conversei agora com a psicanalista, a psicóloga Patrícia Fernandes. A gente teria uma vida para ficar falando aqui. Eu imagino. Inclusive, vou te convidar para voltar para cá, porque a gente vai fazer essas lives. Com certeza.
essas semanas e eu acho que pelo andar da coisas, né? Essa pandemia ainda vai mexer muito com a cabeça das pessoas. Vai. Eu vou até já te deixar. Vai, é mutante, né? Exato. Eu já vou deixar esse convite para você voltar depois, Claro. para a gente continuar o papo. E agradeço o pessoal, que todo mundo que participou. A gente se vê quinta-feira com a live aqui. Obrigada, Paty. Tá bom, obrigada, Má. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.